Bom pessoal, bom dia a todos. O objetivo de fazer esses vídeos não é ensinar a calcular integral, mas entender integral, porque eu sempre tive dificuldade em entender como é que soma aquele monte de pedacinhos lá, tá? Eu vou fazer aqui uma demonstração da maneira que eu entendi melhor, né? E cheguei à conclusão que na verdade a integral ela pode ser entendida como um truque matemático, né? Ou seja, como pela lógica, nós sabemos que a matemática é um jogo de vai e volta. Não existe o cálculo, simplesmente um truque matemático. Vamos lá começar, para que você entenda o que eu quero dizer. Você pega esse círculo aqui. Vamos supor que aqui é a figura de um círculo, figura plana de um círculo. Cuja fórmula para calcular sua área é π vezes r ao quadrado. Aqui eu coloquei R1 para efeito didático. Aqui é outro círculo menor, igualzinho a este, porém menor, porque o raio R2 aqui ó, é menor ou igual a R1, né? Mas a fórmula é a mesma. Vamos supor que eu quero retirar, antes disso quero também mostrar para você o gráfico dessa função aqui. Tá aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar porque eu fiz o gráfico dessa, o gráfico de cálculo de área de círculo, certo? Cuja função é o gráfico dessa função, né? Vamos supor que eu queira retirar daqui, desse círculo maior, esse círculo menor, uma área igual. No caso, chegaria uma figura número 3, né? Aqui é a figura número 1, aqui é 2 e aqui é 3, semelhante a essa. E vamos supor que eu não estou contente, eu quero retirar mais ainda. Chegaria uma figura como essa, número 4. Mas eu quero retirar mais ainda. Eu chego a uma figura número 5 assim. Aí eu quero infinitamente retirar tanto até que não dê mais para retirar, chega a essa figura número 6, que no caso é uma circunferência. Certo? Entenda que eu fiz aqui. Fui retirando desta áreas, né? Dessa aqui áreas, dessa fui retirando, até chegar infinitamente esta. Isso aqui é a circunferência. E esse processo que eu fiz, é bom você prestar bem atenção para você poder entender o truque da integral. Nada mais é, né? Esse processo que eu fiz, de forma algébrica, ele pode ser feito, né? Eu vou mostrar para você agora como é esse processo que eu fiz de forma algébrica. Para isso, primeiro vamos olhar para o gráfico. Aqui, eu fiz o gráfico, né? Aqui está os eixos coordenados, y e x, né? Pra vocês entenderem e tal. Eu fiz o gráfico dessa função. Dá uma curva, certo? Aí aqui por que tem x vezes π, π vezes r ao quadrado ou π vezes x ao quadrado, que vai dar a mesma coisa por efeito didático. Se eu fizer r igual a x, vai dar a mesma coisa, tá? É porque depois eu quero ensinar no outro vídeo de outra forma também. Aí vamos supor que esse pontinho aqui represente a figura 1. Tá vendo? Represente a figura 1. Aí como eu fui retirando da figura 1 áreas até chegar à figura 6, que no caso aqui cheguei a circunferência infinita, não dá mais para tirar, esse pontinho aqui representa a figura 6. Então, representando esse processo que eu fiz primeiro graficamente, é a mesma coisa de eu calcular a integral, a derivada de uma função. Aqui é o gráfico, a diferença entre dois pontos, né, da função. E a integral, para quem entende integral, é fazer com que essa reta, esse ponto vai descendo infinitamente, seria calculada a inclinação, no caso seria essa inclinação aqui, ó. Essa é a integral dessa função de cálculo de área de círculo. No caso seria aqui a derivada, essa é a derivada, mesmo que eu calcular a integral. Depois eu vejo, bebê, que eu tenho que estar estudando, tá? Mamãe quer? Eu quero. Deus abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Aí, no caso, seria esse processo que eu fiz aqui para calcular, no caso, isso aqui. É a mesma coisa se eu pegasse o gráfico dessa função e calculasse a derivada deste ponto aqui, né? No caso, chegaria a figura 6 aqui. Essa figura 6. Então, chegaria ao cálculo da derivada dessa função do cálculo de área de círculo. No caso, a derivada seria essa aqui. 2 vezes π vezes x ou 2 vezes
π vezes r, como eu fiz aqui, r igual a x ou x igual a r, entendeu? Aí trazendo aqui graficamente, esse processo eu fiz aqui, eu estou fazendo ele processo graficamente, a mesma coisa. Agora trazendo para o campo algébrico, seria calcular a derivada no campo algébrico, né? Que é aquela coisa. Aqui, ó, por exemplo, esse aqui, vou colocar aqui para que vocês entendam. Vamos supor que aqui seja um raio R1. Não, aliás, R2, certo? R2. Se eu fizer aqui o R1 igual a R2 mais DR, que no caso era, nós, né, vemos aqui nesse processo aqui que eu fiz, seria semelhante a isso, certo? R1 maior ou igual a R2, então poderia se falar dessa forma. Então, esse processo que eu fiz aqui, assim, graficamente, acabei de mostrar para vocês, e algebricamente seria calcular a derivada algébrica, chegaria a essa função, né? Ou, como fazendo x igual a r, né? O r igual a x, né? Seria a mesma coisa de fazer isso. Então chegaria a derivada. Então vocês entenderam que calcular a derivada de uma função é retirar de uma área, de uma função de área, é retirar a área, áreas e áreas e áreas, até chegar a não poder retirar mais nada. Certo? Certo. Aí eu cheguei a essa função. Aqui está o segredo da integral, porque a integral é um truque matemático. Veja bem, vamos supor agora que eu quero fazer o caminho de volta, né? Cheguei a essa função aqui, figura 6, até retirar, foi retirando área, certo? Vamos supor que eu quero colocar tudo de volta, eu vou colocar assim, eu posso colocar, começando assim, pequenos mini círculos, eu posso ir colocando aqui, ó, círculos dentro dessa área, e mais círculos, né? Eu vou chegar a essa, eu vou colocando mais círculos, vou chegar a essa, vou colocando mais círculos assim, ó, essa e essa, até chegar a esta função. Aí qual o segredo? Isso é o truque matemático, é fazer o processo de volta. Então você vai entender o que? Para calcular a integral dessa função aqui, nada mais é do que fazer o processo de volta. Então não existiu soma, né? No caso aqui a integral da função 2 vezes π vezes r vezes dr, ou 2 vezes π vezes x. Então simplesmente é isso. Essa função baixou para calcular em derivada, agora eu faço de volta, eu faço com que esse ponto retorne à figura 1. Ok? Valeu. Depois eu vou fazer outro vídeo demonstrando melhor ainda. Ok? Obrigado. Deus abençoe.